Voltando, pessoal, aqui na leitura do conteúdo, vamos falar agora sobre o teorema do ângulo externo, tá? E as consequências, tá? Então, deixa eu colocar aqui no meu bloco de notas. A gente vai falar agora sobre o teu ângulo externo, tá? Esse ângulo externo, certo? Ângulo externo. Bom, o conteúdo é o seguinte, que dado um triângulo ABC, certo? Dado um triângulo ABC, e aqui ele traz a figura pra gente, tá? Ângulo interno né? A gente chama de ângulo interno. Estão aqui dentro do triângulo, então isso aqui é ângulo interno, esse é ângulo interno e esse é ângulo interno, tá? O externo vai ser esse ângulo aqui que está fora do triângulo, formando um ângulo com o prolongamento de um dos segmentos do triângulo, certo? Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de alfa, certo? Ele é um ângulo que está formando com o segmento BA mais com prolongamento do segmento CA, tá? Esse é o ângulo externo, tá bom? Um fato interessante é que nós já sabemos lá do ensino fundamental que se eu somar esses três ângulos internos aqui do triângulo, por exemplo, o C mais o ângulo B mais o ângulo que está em A gente aprendeu no ensino fundamental que essa soma ela resulta em 180 graus, certo? Perfeito. Mas também, se nós observarmos com calma, aqui eu tenho um ângulo raso, tá? Entre o ângulo que está em A, certo? E o ângulo alfa é um ângulo raso, ou seja, a soma também dos dois tem que dar 180. Percebe que aqui, ó, a soma desses três é 180, a soma desses dois é 180. Então, as duas expressões levam a 180 graus. Significa que essa expressão tem que ser igual a essa expressão, tá? Porque as duas geram o mesmo resultado. Então, eu tenho que C mais B mais A vai ser igual a A mais alfa, tá? Aqui eu posso cancelar o A com A, né? Ó, esse ângulo A cancela com A. Logo, temos então que o ângulo C mais o ângulo B vai ser igual ao ângulo alfa. E essa aqui é uma propriedade muito interessante. Ela está dizendo o seguinte, que esse ângulo externo aqui, ó, a medida dele é a soma de dois ângulos internos do triângulo. Mas não pode ser o que é suplementar dele. Ou seja, o ângulo externo ele é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, dos que não estão aqui do lado dele, sim dos outros dois, tá? Então, o ângulo externo vai ser igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes, tá? Provavelmente no livro essa afirmação vai aparecer em breve, tá? Vamos fazer a leitura. Então, na figura acima, ele fala quem é o ângulo externo, perfeito. Vamos ao teorema 5.2, tá? Todo ângulo externo de um triângulo mede mais que qualquer dos ângulos internos a ele não adjacente. Obviamente que sim, porque esse alfa que é externo, ele vai medir mais do que C, tá? E vai medir mais do que B, individualmente, tá? Por quê? Porque ele é a soma dos dois, entendeu? Ele tem que ser maior que um deles, claro, individualmente, tá? O teorema só com essa demonstração a gente consegue verificar, tá?
E aí tem a prova, vou dar uma lida rapidinho. Tá? O que mais que traz pra gente? 5.3, né? A soma das medidas de qualquer dois ângulos internos do triângulo é menor que 180 graus. É obviamente que é menor, tá? Porque quando eu somo três ângulos, tá? Por exemplo, se eu somar o A, o B mais o C, essa soma tem que dar 180 graus, tá? Se eu separar de 2 a 2, por exemplo, o B mais o C, ele vai ser 180 menos o ângulo A. E como A, aqui, ó. E como o A ele é maior que zero, logo que B mais C, certo? Tem que ser menor que 180, tá? Porque a única forma de dar 180 seria o A sendo zero, porque ficaria 180 menos zero é 180. Então, mas como A ele é maior que zero, essa diferença aqui vai ser sempre menor que 180. Então, realmente, a soma de dois ângulos internos vai ser sempre menor que 180 graus. Tá? Essa afirmação aqui da proposição 5.3 também é corretíssima. Tá? Corolário 5.4. Tá? Todo triângulo possui pelo menos dois ângulos internos agudos. Agudos é menor que 90. Né? Isso é verdade, porque se tu tiver no triângulo dois ângulos retos, né? Só a soma dos dois já vai dar 180. Não pode, né? A soma dos três tem que dar 180. Então, isso aqui é um corolário bem fácil de compreender. Próximo é: se duas retas distintas MN são perpendiculares a uma terceira, então MN não se interceptam. É esse desenho aqui, né? Corolário 5.5. Vou avançar aqui. A gente está no corolário 5.5. Então, isso aqui está no corolário 5.5. Tá? Eu achei também bem interessante. E diz que se eu tiver aqui duas retas MN, né, o único desenho que cabe essa afirmação, se eu tiver uma outra reta que seja perpendicular às duas, ou seja, aqui formando 90 graus e aqui também 90 graus, essas retas MN, elas não podem se interceptar, tá? Então, MN não se intercepta. O desenho facilita a gente entendimento, né? Não existe realmente outra possibilidade, certo, pessoal? Então, esses corolários são bem fáceis de a gente visualizar, né? Compreender. Vamos avançar aqui. Aí ele traz a prova, né? Se duas retas não se interceptam, são ditas paralelas, tá? Interessante, isso aqui já é uma afirmação básica lá do ensino fundamental, né? Retas paralelas são retas que não se interceptam, tá? Por um ponto fora de uma reta, passa uma e somente uma reta perpendicular a esta reta dada. Também fácil de compreender, tá? Dada qualquer reta, tu pode traçar uma perpendicular. Não. Existem os problemas de trigonometria que eles são... que essa afirmação ajuda muito, tá? Tu tem uma reta qualquer, uma reta R, por essa reta no plano, tu só consegue traçar uma única reta que seja perpendicular a ela, tá? Eu posso chamar de S, por exemplo, tá?
Então, S é perpendicular a R. Lembrando, perpendicular é a formação do ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, tá? Ok? Qualquer outra reta que seja perpendicular passando por esse ponto aqui, vou chamar de ponto A, por exemplo, qualquer outra reta que seja perpendicular à reta R nesse ponto A, ela vai ser similar, ou seja, vai ser a própria reta S. Tá? Vai ter outra não. Então, basicamente, esses conceitos aqui dessa unidade 2 são bem simples, né? São conceitos ali do ensino fundamental mesmo que a gente aprendeu. Ah, isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito bom, tá? Você aprender isso aqui é muito bom. O maior ângulo sempre vai ser oposto ao maior lado, tá? Isso aqui é muito bom em resolução de problemas, tá? Sempre que tiver um triângulo, o maior ângulo sempre estará oposto ao maior lado. Consequentemente, o menor ângulo vai estar oposto ao menor lado. Ou seja, o ângulo é a abertura das duas semi-retas, né? Quanto maior a abertura, maior será o lado oposto desse ângulo no triângulo. Isso aqui é muito bom, principalmente quando tu está em dúvida sobre qual lado do triângulo é o maior, tá? O ângulo já te favorece nisso, tá? Aqui basicamente é a recíproca, tá? Se dois ângulos de um triângulo não são congruentes, então os lados que se opõem a estes ângulos têm medidas diferentes, obviamente, tá? É uma consequência da proposição anterior, tá? No caso, por exemplo, do triângulo isósceles, tu lembra que os ângulos da base são iguais e eles refletem lados opostos de mesmo tamanho, tá? Que é a contrapositiva dessa aqui. Se tu tem ângulos da base de tamanho diferente, as laterais vão ter que ser diferentes, tá? E aí não vai ser um triângulo isósceles. Tá? Então isso aqui também é muito bom. E é uma consequência do que eu falei agora, né? Quanto maior o ângulo, maior o lado oposto, tá? Em um triângulo, teorema 5.10, a soma dos comprimentos de dois lados é maior que o comprimento do terceiro lado. Isso aqui chama-se desigualdade triangular, tá bom? Essa aí é a desigualdade triangular. Isso aqui tu vai usar em várias disciplinas dentro da matemática. Desigualdade triangular. Tá? Basicamente é o seguinte, você tem um triângulo, vou tentar fazer um aqui. Você tem um triângulo qualquer, tá? Você tem um triângulo qualquer, isso aqui pode ser chamado. Esse lado aqui eu vou chamar de medida A, esse de medida B, esse de medida C. Esse teorema, essa proposição, ela é chamada de desigualdade triangular. O que acontece? Esse lado, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, sempre. Tá? Então, o lado A é menor que B mais C, assim como o lado B tem que ser menor que A mais C, e assim como o lado de medida C tem que ser menor que A mais B. Tá? Isso aqui é uma consequência do teorema 5.10. Tá? Aqui nós temos a consequência do teorema 5.10. Tá? Essa é a desigualdade triangular, certo? Tem alguns livros que aparecem como módulo, porque o módulo ele significa tamanho, tá? Então tem livro que aparece isso aqui como módulo, tá? Neste caso, como o triângulo já está desenhado, a gente entende que realmente está se tratando, esse A é medida dos lados, tá? Esse B é medida desse lado, esse C é medida desse lado aqui, tá bom? Nesse caso, não precisa do módulo não, tá bom? Aqui ele usa medida de segmento, tá? O livro
que na verdade seria isso aqui. Se eu tiver o vértice, tá? Aqui, por exemplo, for A, aqui B e aqui C, né? Maiúsculo, tá? Ele tá dizendo o seguinte, que o lado na primeira aqui, por exemplo, o A vai ser o BC, vai ser menor que o B, que é AC, mais o C, que é AB. Tá? Aqui seria o seguinte, o AC seria menor que o BC mais o AB. E a última seria o C é o lado AB, seria menor que o lado BC, que é o A, mais o B, que é AC. Tá? O livro está dessa forma aqui também, que é a mesma coisa, só que aqui ele está trabalhando os segmentos, tá? Usando a forma de nomear segmentos, tá bom? Então, basicamente é a mesma coisa. Aqui a desigualdade triangular que eu falei, né? Aqui ele traz a desigualdade também para pontos, tá? Não só para triângulo, tá? Dados 3 pontos no plano, a B e C tem que seguir AC é menor ou igual a AB mais BC. Isso ocorre se somente se B pertence ao intervalo AC. Dentro de uma reta também isso aqui funciona. Tá? E aqui vem a nomenclatura de modo que eu falei para vocês, ó. Quando ele trabalha em reta, né? Então, vamos fazer a anotação aqui na reta, né? Interessante deixar registrado. Na reta, você tem isso aqui, A, B e C. A, B, por exemplo, aqui o C, né? Ele fala que o segmento AC. Segmento AC. AC vai ser menor ou igual a AB mais BC. Tá? Então na reta ele traz essa desigualdade triangular também. Ok? Então, fácil visualizar na reta, né? Tranquilo? Aqui ele faz a utilização como eu fiz lá, ó, no triângulo, tá? Esse A, B e C, ele aqui, ó, são as medidas do lado do triângulo, tá? Já foi essa parte que eu coloquei aqui no início da desigualdade, tá? Essa primeira parte aqui, ó, tá? O livro traz na proposição 5.12. Aí aqui ele traz a definição de triângulo retângulo, tá? Basta ter o ângulo reto, tá? Aí a gente lembra do ensino fundamental que o lado oposto do ângulo reto é a hipotenusa, certo? E os outros dois lados são os catetos, tá? Tranquilo, tá? Isso aqui são informações lá do nosso ensino fundamental, a gente aprendeu lá na escolinha, tá? Aqui, ó. Ângulo reto, lado oposto, hipotenusa. Os outros dois lados do triângulo são chamados catetos, tá? Ok. Os exercícios, tá, pessoal? Basicamente, essa unidade aqui foi a mais simples de entendimento. São basicamente afirmações que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, tá bom? Qualquer dúvida, manda pra gente, tá? A gente tira a tua dúvida, principalmente na resolução de exercício, tá? Tenta resolver exercício. Tentou alguma dúvida, quer um caminho, tá?
manda mensagem que a gente tenta buscar esse caminho juntos. Certo, pessoal? Até mais.